E vamos tocar o nosso trem, né? Agora para a nossa pauta do nosso querido Rogério Rocha. Banco comunitário. Uma outra economia é possível. E aí, meu querido, discorra, por favor. E só desmuta o seu microfone. Aqui. Ao vivo tem essas coisas, ao vivo é assim. Pois é, em alguns lugares é uma política de Estado, né? Assim, nós estamos falando de uma política pública. É um projeto importante, é um projeto de inclusão, né? E a gente tem um exemplo de uma política de Estado funcionando e algumas outras políticas funcionam de maneira mais organizacional através de organizações da sociedade civil. Na verdade, a pergunta que muitas pessoas fazem quando a gente vai falar de bancos comunitários de desenvolvimento: o que é banco comunitário de desenvolvimento? É o Bradesco? É o Itaú? Né? É o banco... Que banco é esse? Que eu nunca ouvi falar. O BNDES? É o BNDES, né? Que é o Banco de Fomento da União. Né? Enfim, é que no Rio de Janeiro não tem muitas experiências. E no passado nós tivemos aí o Viva Cred, o Rio Cred, na Rocinha, né? Com o nosso saudoso lá, André Urani, Marcel, lembra? André Urani, falecido economista do Rio de Janeiro. Né? Enfim, com as políticas de microcrédito. O banco comunitário, né, está linkado, né, vinculado às políticas de finanças solidárias. Né? Mas, enfim, o que são, né? Então, são serviços financeiros solidários em rede, que é importante, rede de natureza associativa e, claro, comunitária. Essa política é voltada para a geração de trabalho e renda numa perspectiva de tentar reorganizar, né, de reorganização das economias locais, que é onde elas estão funcionando, tendo por base os princípios fundamentais da economia solidária. E aí as políticas de finanças solidárias vinculadas, né, a um banco comunitário de desenvolvimento, elas são utilizadas fundamentalmente dentro de uma comunidade. Perfeito? Dentro de uma comunidade. Então, o dinheiro acaba circulando internamente. E aí, veja bem, tem duas coisas importantes aí. Os bancos comunitários criam uma moeda social, ela circula internamente na localidade. E também circula o real. Para fazer isso funcionar, é preciso ter uma interlocução entre comunidade, né, moradores, comércio, sociedade civil organizada, igrejas, associações em geral, governo. Ok? Então, sim, é bem interessante. Já existe há muito tempo. Né? E a gente vem observando que aqui no Rio de Janeiro são experiências pontuais. Um exemplo que existe aí é o Banco Preventório, pouco conhecido, já vou falar o mais conhecido. Né? O Banco Preventório, que funciona numa comunidade lá em Niterói, né? A comunidade do Preventório, Charita, né? Junto no Juba, ali no canto, ali tem 12 mil moradores, segundo o IBGE. Então, é naquela região ali. É pequeno, mas funciona. Ok? Ó, meu filho mais novo entrando na rede aí. Ó. Então, você começa a observar que tem funcionalidade. Né? Funciona bem lá naquela região. É vinculado à comunidade. Não tem financiamento externo. Aí tem alguns patrocínios, né, pequenos, mas funcionar. Vamos dizer lá, a Ampla, lembrei aqui da Ampla. A Ampla ajuda. Claro, né? Aí o Fábio que gosta dessas locuções, né? A Ampla ajuda o banco da comunidade, por quê, né? Porque a Ampla é fornecedor de energia elétrica, né? Para ela poder entrar na comunidade e fazer o serviço dela de cobrança de energia elétrica e diminuir os gastos, por exemplo. Mas funciona. Mas já tivemos o Silva Jardim, que foi pioneiro no Rio de Janeiro, nos anos 90, no início. Tivemos na Cidade de Deus, recentemente fechado. Saracuruna. Né? Agora, tem um banco, Crislene Cavalcante, lá de BH, tem
importante na cidade do Rio de Janeiro, no estado de Janeiro, que é o de Maricá. É o Banco Mumbuca. O Mumbuca ele não funciona em um bairro, né? Ele funciona na cidade. 164 mil habitantes. A pergunta é, caramba, como funciona numa cidade desse tamanho, desse porte? Então é peculiar, a diferença é muito peculiar. Foi o município, foi o governo que criou o Banco Mumbuca através da lei municipal. Ok? Então, assim, é uma política de Estado, está lá contida, né? É uma lei municipal, funciona, só que ao longo do tempo ele precisava mudar de mão, né? Não ficar só no governo, porque não é um banco de governo, é um banco comunitário. Então hoje o banco comunitário ele está nas mãos da comunidade. E aí você começa a observar as pessoas do movimento popular, as associações de moradores, as associações de bairros, as igrejas, as comunidades em geral participam da direção do Banco Mumbuca. E o Banco Mumbuca tem muito dinheiro porque circula tudo ali, em reais e em Mumbuca. Né? Boa parte é em Mumbuca, porque o governo paga as políticas sociais através do banco. Bolsa Família, uma parte é em reais, uma parte é em Mumbuca. Tem uma série de programas de bolsa estudante solidário, tem bolsa gestante, né? Eles pagam muita coisa. Então, é um projeto fundamental para a cidade de Maricá e tem uma sustentabilidade. Né? Boa parte dos recursos são provenientes dos royalties do petróleo. Né? Então, assim, você vai vendo, né, observando a funcionalidade, né, no Mumbuca. Só que tem essa ideia que é bem peculiar, foi criado pelo governo. Eu fico pensando, já falei, se o governo, né, aquele governo sair, né, aquela política de governo sair, não conseguir se reeleger ou se eleger, vai acabar o programa Mumbuca? Eu perguntei isso, Fábio, Oila e Marcelo, não para militante do partido que governa Maricá, que é o PT. Não, perguntei para outro, né? Para quem é de fora. Não quer que acabe, quer dar continuidade. Mas nós sabemos, né, politicamente, como é que é difícil manter uma política dessa. Então, mas não tem só também no Rio de Janeiro, né? Tem muito no Nordeste do Brasil, muito. Tem uma rede nordestina, tem uma rede paulista, tem uma rede catarinense. E isso surgiu basicamente, né, lá no Ceará, né, no Conjunto Palmares, né, que é o Banco Palmas. O Banco Palmas acaba ajudando a criar bancos comunitários no Brasil inteiro. Né? Eu estou agora mesmo escrevendo um manual, um passo a passo, para a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, de como montar bancos. Porque é muito importante criar bancos, né? E a metodologia é em localidade de até 50 mil habitantes. Né? Então, assim, outra pergunta, mas Maricá tem 160 mil. Né? Sim, mas Maricá foi criado daquela forma que eu falei, de cima para baixo. Não é tão fácil, não foi molezinha mesmo assim, foi uma luta, é uma luta até hoje, porque o povo olha desconfiado. Eu estava lendo agora de São Rafael, Jardim Botânico de São Rafael, lá no Pará, né, que funciona, é bem pequenininho. Lá em São José, em Santa Catarina, funciona, é dentro de uma associação de moradores, é bem pequenos, eles não têm nem dinheiro, eles fornecem cesta básica, com doação, né, tem um banco de tempo também. Ou seja, tem um monte desses bancos por aí fora. Mas é muito importante ver a diferença disso, né? Dos bancos comunitários para os bancos comerciais, normais. Que aí você vê, é igual o Itaú, é igual o Bradesco. Não é. Não é. Primeiro que os bancos comerciais ele tem o objetivo de gerar lucro, dinheiro, né? Para o seu mantenedor. E o banco comunitário ele tem o objetivo de desenvolver a comunidade. O dinheiro gira dentro da comunidade, que é um exemplo muito, muito fundamental de observar lá em Maricá. Isso foi um ensinamento do Paul Singer. Terça-feira foi a Helena Singer falou aqui do programa da OEG e muito emocionada de contar essa história, né? Paul Singer lá na Senais. Que é importante também se ressaltar que esse governo, o governo atual, rechaçou a Senais. A Senais era uma secretaria nacional, quase um ministério, e hoje é uma salinha, uma saleta atrás de um banheiro, é um negócio, é uma mesa.
É uma mesinha, né? Secretaria Nacional de Economia Solidária. Bom, enfim, o banco comercial tem um dono, né? Mas o banco comunitário é da comunidade, é do grupo, né? É de propriedade coletiva. E você começa a observar, mas e juros, né? E sustentabilidade, o gargalo está aí. Como se sustentar isso? Né? A pergunta fundamental de fazer, a pergunta de $1 milhão, cara, de R$1 milhão, 1 milhão de mumbucas, né? Lá do Pará, 1 milhão de orquídeas. Cara, sabe por que é difícil de responder? Porque cada banco tem a sua forma de se sustentar. A Rede Brasileira de Bancos comprou um aplicativo, né? Então tem um aplicativo chamado É Dinheiro, funciona, eu tenho conta no É Dinheiro, né? Eu faço parte do Banco Fundinho da UFRJ, vinculado ao Labis e o Centro de Tecnologia, e a gente tem o dinheiro circulando digitalmente através do aplicativo É Dinheiro. No Brasil inteiro é o É Dinheiro, né, vinculado à rede de bancos. Bem interessante. Então, eu, ao invés de ter o dinheiro em papel, eu tenho ele aqui no aplicativo. Então, eu posso pagar conta. Posso pagar a Light aqui. Eu posso pagar cartão de crédito. Então, existe por trás uma equipe, né, coordenando e controlando a operação. E aí, esse sustento também, ele pode ser um correspondente bancário. Quando eu pago conta de luz, né, a Light, no meu caso, a Light paga para o É Dinheiro. Aquele dinheiro que a Light pagaria para o Bradesco, paga para o É Dinheiro. R$2,50. Entendeu? Por conta. E aí, essa é a sustentabilidade, é a forma. Você pode, a Rede Brasileira de Bancos Comunitários também se associa à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. Né? Então, você pode receber, em alguns casos, benefícios sociais do governo federal através do É Dinheiro, como é o caso de Maricá, que paga através do É Dinheiro do Bolsa Família. É fácil isso? Não, é uma locução pesada de trabalhar. Né? Então, tem todo um background para chegar a isso aí. Gostou, Fábio? Background, poxa, aprendi com você. Não, comigo tu não aprendeu isso, não. Aprendi com o Marcelo. O Marcelo é bom nisso. Essas coisas de linkar, background, essas coisas todas, você aprendeu com teus colegas. Com eu, Rogério, tem bastante gente fazendo pergunta aqui. O Cornélio, ele perguntou o seguinte, está perguntando para você, mas como é que funciona essa moeda? Ela é indexada ao quê? É interessante a pergunta, né? Tem a pergunta da Ana também. Essa moeda, ela circula, que tem valor internamente na região, ou é escambo? É legal você falar isso. É interessante. Não é escambo. São boas. Ótimo. Ela é indexada ao real. Né? É indexada ao real. Quando eu vou lá na farmácia, no supermercado, na Rede Economia de Maricá, fazer uma compra, eu posso pagar em mumbuca. Ela é indexada ao real, R$1 um mumbuca. O banco aceita o meu mumbuca, pago no aplicativo É Dinheiro, e o banco não, o mercado. E o mercado tem o ressarcimento do recurso no aplicativo também, em real. Por isso que, assim, circula internamente, não é escambo, é pagamento em parte em real e parte em mumbuca. Eu tenho vários exemplos de comércio lá em Maricá com a plaquinha assim, aceitamos mumbuca, porque o governo paga parte disso em mumbuca. Maricá, sobretudo, com a pandemia, né, com a crise que a pandemia trouxe para o Brasil, as pessoas lá tinham muito mais mumbuca que real. Aí o município começou a bancar isso. Né? Distribuiu lá para as pessoas incluídas no programa, nos programas, e elas pagavam em mumbuca com o aplicativo. Entendeu? Não tenho condições de ter o aplicativo, a rede Mumbuca empresta o celular para o comércio. 3.700 empreendimentos lá em Maricá aceita a Mumbuca. Inclusive mercados, rede grande de mercado, farmácias, açougue, coisas grandes. Aí, o Cornélio está perguntando, então seria basicamente para ter identidade? Acho que não, né? Não é para ter identidade, é para funcionar a riqueza internamente, não sai. Eu não tenho mumbuca. Para fortalecer economicamente internamente. O local. Exatamente. O que eu tenho aqui no meu celular, eu tenho o aplicativo aqui.
porque eu tenho conta no Banco Fundinho, lá no UFRJ. Eu não tenho Mumbuca, entendeu? Eu não tenho Mumbuca. Eu tenho dinheiro na minha conta bancária do dinheiro na moeda que circula na UFRJ. Mas, por exemplo, eu estou ligado a uma rede nacional. Certo? Se eu chegar lá em Maricá, eu posso pegar o meu dinheiro, que está aqui na minha conta bancária do dinheiro, e comprar lá em Maricá. Porque aí, ô Cornélio, ele é real, né? Está indexado no real. Só que a plataforma, aí é um link né, Uma ligação. da operação da rede, porque repassa o dinheiro, vai tirar o dinheiro da conta do fundinho e vai repassar para a conta do Mumbuca. É uma operação que é feita pela estrutura burocrática que existe. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Era isso que eu ia perguntar, Rogério. Era isso que eu ia perguntar. Existem outras experiências que estão fora do que você acabou de dizer, que era isso que eu estava pensando aqui, como uma estrutura burocrática, né? Ou seja, que a moeda pode ser criada e ela não tem um lastro com a moeda usualmente a conversível. Né? Uhum. Você poderia dar o exemplo e como é que isso funcionaria? Ou como funciona? Porque funciona. Mas como funciona nesse aspecto? Isso. A Rede Brasileira de Bancos Comunitários tem 114 bancos vinculados. 114. Então, todos esses 114 estão vinculados à plataforma dinheiro. Mas tem lá na Barra do Cocais. Lá no interiorzão mesmo, num quilombola, que não tem nem sinal de internet. Lá eles teria a plataforma, mas não tem internet. Então, eles têm um papel moeda impresso. Né? Como muitos têm. Maricá também tem. Na Baixada tem o Banco da Baixada. Tem um papel impresso. Mas aí, Marcelo, ele fora, salvo o banco de tempo, que é uma outra coisa, eles estão indexados ao real. Porque imagina, eu tenho lá o Orquídea, do Banco Jardim Botânico. O Orquídea, eu vou comprar no mercado, vou pagar em Orquídea, e o mercado vai fazer o que com esse Orquídea? Ele tem que converter. Porque a dívida dele é em real. Entendeu? Então, como é que faz para ter real? O banco consegue fazer rifa, vende aterro, enfim, arruma dinheiro e lastreia a moeda social em real para poder fazer a conversão. Porque quando eu compro no mercado, no açougue, na quitanda, o comerciante ele está com um papel moeda social na mão, ele tem que converter em real. Porque ele tem que pagar conta de luz. Tá entendendo? A vantagem Oi? Desculpa, Rogério. Na ponta, ele converte para real. Mas no meio do caminho, ele consegue fazer circular, que é justamente essa capacidade que a gente tem que ter do dinheiro. Porque assim, como meio de troca. Isso, o dono da quitanda lá, Marcelo, recebe a papel moeda social. Se ele não quiser converter em reais, ele pode também, no posto de gasolina que aceita a moeda social, encher o tanque de combustível. E aquilo fica circulando ali, ó. Sim. Esse é o aspecto da quebra do lastro. Você não tem que ter necessariamente o lastro com a moeda conversível, né? Com a moeda majoritariamente conversível. Porque aí sim você cria o aspecto do local. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Essa é a ideia. A partir do momento que o comércio começar a receber, a vida da população começa a receber, para além da conversível, mas aquela que foi criada no local, você se descola do mundo. Né? Você se descola no sentido, né, de que você não precisa necessariamente estar diretamente relacionado à moeda convencionalmente conversível. Lá em Maricá, alguns empreendimentos pagam seus funcionários parte do pagamento em Mumbuca. Então ele não precisa converter. Ele paga o salário, parte do salário, não é todo, né? Ou seja, funciona. Aí o Laércio está falando aqui, não deixa o Paulo Guedes saber disso. Cara, nos anos 90, no final dos anos 90, o Banco Central deu um chega para lá no Banco Comunitário do Paulo. Deu um chega para lá. Opa, o que é isso aí, cara? Não pode. Entendeu? Não pode. Então eles foram lá, na verdade não foi no final dos 90, foi no início dos 2000. Já mais para frente aí, 2004, 2005. Enfim, brigou. E deu um chega para lá. E aí o Joaquim, o grande mentor do Banco Palmo, Joaquim Melo, segundo,
foi lá no Banco Central discutir, mostrar o que é isso, né? E deu no que deu, Marcelo. Nós fomos num evento no BNDES nos anos 90 de discussão de moeda, não de banco comunitário, mas de microcrédito. Né? Eu tinha ido na Bolívia em 99, fazer aquele curso tal de microcrédito, e a gente foi num evento lá. Né? O Banco Central já começou a aceitar isso em 2005, e agora aceita, porque, na verdade, não é nacional, não vai substituir o real, não é 100%, né? Então, funciona dessa forma. Então, o Banco Central já aceita, inclusive, o Banco Central concede, né, aí, para as OCIPs, né, só pode ser OCIP, não pode ser uma ONG, né, concede o direito de de comercializar, não pode ter poupança. Não pode ter poupança. É produção e consumo. Okay? Não gera reserva de valor. Não gera reserva de valor. Aquelas funções da moeda, reserva de valor. Justamente para não ter um entesouramento, né, que é o que a gente vê hoje, né, o represamento isso. Né, Ao Keynes aflorando. Ao Keynes aflorando. Não é o Keynes, não.